pessoal, estamos de volta aqui mais uma vez no nosso programa Bom de Papo e temos um tema muito interessante, principalmente para aqueles que querem empreender. O nosso palestrante de hoje, Robson Campos, além de consultor, faz palestras e ele vai nos brindar com um tema muito importante, ou seja, de que maneira, para aqueles que querem empreender, tem que desenvolver uma competência básica. Ou seja, essa competência se refere à parte de vendas. Robson, prazer, bem-vindo. Muito obrigado, Jorge. Bom dia a todos. Robson Campos é meu nome. Como o Jorge bem apresentou, eu tenho uma atuação voltada para o mercado de gestão empresarial e, ilustramente, eu agradeço o convite para apresentar para vocês o tema O Empreendedor Vendedor. A minha experiência profissional, ela começou aos 11 anos, atuando com vendas. Eu empreendi aos 14 anos e formalmente aos 17 abri a empresa. E ao longo do meu tempo eu sempre atuei como empreendedor e ao mesmo tempo atuando em grandes empresas. Então a grande questão hoje do mercado é você ter a aptidão de empreender um determinado negócio, uma ideia, um projeto e não esquecer que é indispensável a atuação em vendas. Hoje a gente tem a perspectiva de vendas no que diz respeito à venda consultiva, a venda tradicional e o empreendedorismo. Você sabe bem o que é? Então, antes de mais nada, empreender é vender. Você precisa ter um relacionamento com seus clientes, você precisa ter um foco direcionado às necessidades do seu potencial cliente. E a perspectiva de relacionamento, ela começa a partir do momento que você tem um relacionamento, tem um direcionamento com as pessoas que você se relaciona, que você tem conhecimento, que são seus amigos, seus parentes, as pessoas do teu âmbito de relacionamento social, aonde elas precisam te identificar, elas precisam reconhecer o teu nome a partir do momento que você tem algo a oferecer. O vendedor empreendedor ou empreendedor vendedor, essa é a grande sacada, é a grande questão. Você não pode desistir dos seus sonhos e é muito complicado, porque você tem uma série de ladrões de sonhos. As pessoas que mais nos amam são as que mais têm a necessidade de querer convencer a gente a sair do empreendedorismo para as tradicionais profissões, dentro de uma linha acadêmica bem direcionada no que diz respeito ao emprego CLT. Então nós temos que destruir as barreiras que nos impedem de chegar aos nossos sonhos. Toda atividade econômica baseia-se em vendas e nós temos um direcionamento para cada ação de venda, para cada negociação, aonde a gente tem que seguir em frente sem deixar de lado a nossa persistência. O caminho mais fácil de enriquecer é com o empreendedorismo. Nós temos algumas, não deixando de lado, não tirando o mérito das atividades CLT. Eu acho que todo o emprego fixo ele é muito interessante, sim, mas vocês podem concordar comigo que para que haja um aumento da nossa renda, se limitando a 8 horas de trabalho dentro de um vínculo de relacionamento tradicional das leis que regem o CLT, fica muito complicado. Então, para que você tenha que atingir os seus sonhos, é interessante que você possa empreender. E o grande desafio do empreendedorismo é você saber vender. Você tem que vender a sua ideia, você tem que vender a sua imagem, você tem que vender o seu negócio, você tem que vender a sua imagem diante de todos que estão à sua volta. Óbvio que você tem um direcionamento, você tem que identificar a sua persona, quem é a pessoa, quem é o público-chave, quem é o nicho de mercado que você tem que atender para que você possa direcionar as ofertas direcionadas às necessidades desse público-alvo. Mas é difícil, a gente tem muita gente que tem dificuldade de vender, tem muita resistência à venda e essa é uma resistência, ela é muito psicológica. A gente tem que quebrar essa resistência e seguir em frente. Se você tem um preconceito de venda, mude. Ou mude, pare de empreender, ou então mude o seu mindset, o seu direcionamento mental, a sua consciência. E essa forma que, no meu entendimento, eu sempre
comecei, quando tem alguma dificuldade de venda, eu começo a refletir e pensar, bom, o que eu estou oferecendo é algo para ajudar outras pessoas. Se eu estou ajudando outras pessoas, eu preciso ser remunerado por isso. E aí eu volto ao direcionamento de começar a minha semana vendendo. Quando eu falo começar a semana vendendo, nós temos alguns caminhos de direcionamento, né, que nos faz ter muita preocupação, muito desânimo no meio do caminho a seguir. Né? Então eu costumo sempre dizer que muitas pessoas desistem 5 minutos antes do milagre acontecer. A gente segue e em um determinado momento a gente desiste, está exatamente no ponto que você estaria chegando na conquista de mais um novo cliente, de mais um novo negócio. Né? Porque tudo é venda. O relacionamento amoroso, deixa para trás, fica em casa, ficar no escritório, você não vai realizar negócio. Você pode sim ficar no escritório desde que você esteja utilizando ferramentas de alcance para relacionamento olho no olho. Você pode usar ferramentas como as redes sociais, e-mail marketing, você tem uma série de informações hoje para o marketing digital, o inbound marketing, marketing de conteúdo, tudo isso é muito interessante, tudo isso traz a evolução do marketing para gerar leads, ou seja, pessoas potenciais interessados no teu negócio. E aí sim, com atendimento de excelência, você fazendo um processo progressivo desse relacionamento, você vai avançar para a realização da venda seguindo um funil de vendas. Vendas aos domingos, inclusive, eu comecei, anteriormente eu falei para vocês que eu começo a semana vendendo. E literalmente eu começo, no domingo. Minha semana para mim começa no domingo. No domingo, se eu estou no meu relacionamento com o churrasco, com família, com os amigos, eu vou partir para cima de entender as necessidades das pessoas que me envolvem para que eu possa ajudá-los. Ajudá-los de que maneira? Perguntando, investigando as necessidades deles, os problemas deles, para que eu possa, dentro da minha capacidade, dentro do meu negócio, dentro da minha forma de empreender, ajudá-los. E óbvio que eu preciso ser remunerado por essa ajuda, que eu não pratico filantropia no meu negócio. Eu gosto muito de ajudar as pessoas, eu tenho uma série de ações filantrópicas, mas uma coisa é filantropia, o meu momento filantrópico, e outra coisa é o meu momento de empreendedor. Uma ideia maravilhosa acontece a cada dia. Todo mundo dorme e acorda com boas ideias, né? Só que de boas ideias, como diz o ditado, o inferno está cheio. O Sebrae aponta que 62% das empresas elas morrem até o seu quinto dia, até o quinto ano. Por conta de quê? Por falta de planejamento, por falta de vendas, de ações de vendas, de atitude de vendas e em alguns tipos de negócio, falta de capital inicialmente para empreender. Eu acho que essa parte de capital ela é muito relevante, claro, mas a gente às vezes consegue. Eu fui da linha pega um limão emprestado, vende o limão, compra 2, vende 2, compra 3, 4 e aí você vai multiplicando. Com isso você vai ganhando know-how, você vai ganhando mais consistência no seu empreendimento. Você chegar no momento de começar a empreender já com caminhão de limão, você pode se dar mal. Em primeiro lugar, o candidato empreendedor deve trabalhar com um bom planejamento estratégico. Então, antes de mais nada, o planejamento estratégico é essencial para você avançar no seu empreendedorismo. Nessa linha do planejamento estratégico, você começa fazendo exatamente uma análise SWOT, né, que é a análise fofa, né, que você identificar as oportunidades, as ameaças, os pontos fracos e os pontos fortes do seu negócio, do seu empreendimento. Você vai desenvolver no próximo passo, identificando quais são os fatores críticos ou chaves de sucesso do seu negócio, define seus objetivos, metas e prazos e vai desenvolver o seu mapa estratégico nas 4 perspectivas que a gente utiliza, por exemplo, o Balance Scorecard. Muito bem, pessoal. Antes do Robson continuar com a palestra de empreendedor e vendedor, vou dar um pequeno take, uma pequena pausa e já voltamos. Obrigado. Como aumentar vendas de maneira sustentável e sem dar mais descontos?
como conseguir atingir suas metas e objetivos de vendas mais rapidamente. Como obter informações detalhadas do mercado e da concorrência. Seja inteligente. O Sensor Mercado vai trabalhar para você. O Sensor Mercado é um sistema de inteligência de mercado geolocalizada. Entre as principais vantagens, Sensor Mercado permite avaliar o potencial do cliente, dos territórios e das carteiras para estabelecer metas mais justas, avaliar o tempo do seu homem de vendas e otimizar a carteira do vendedor e aumentar a sua receita por visita, acompanhar a ação da concorrência em tempo real, obter mais informações sobre sua equipe de vendas com a otimização do tempo de trabalho, receber informações através de fotos e observações sobre pontos de venda de seus clientes para decisões mais rápidas e precisas. O Sensor Mercado, sistema de inteligência de mercado geolocalizada, vai ajudar você a melhor gerir a equipe comercial de sua empresa. Acesse nosso site e agende uma visita. www.sensormercado.com.br. Eu estou me guiando no... Olá, pessoal. Estamos de volta ao nosso programa, então, um tema extremamente relevante, né? Afinal de contas, na vida tudo envolve vendas, né? E vendas dentro do conceito de que você vende soluções para atender problemas de pessoas, isso torna-se relevante naqueles que querem iniciar o seu negócio. Então, o Robson vai continuar a palestra. Por favor, Robson. Obrigado, Jorge. O planejamento estratégico, ele é a essência do empreendedorismo. Uma vez que você desenvolve as perspectivas de resultado financeiro, perspectiva de cliente, perspectiva de processo, perspectiva de pessoas, você tem que estar sempre com a sua atenção voltada para vendas. Então, não adianta planejar se você não tiver atitude de execução. E a execução de qualquer negócio é vender. Independente do ramo, independente do segmento de atuação da sua empresa, do seu empreendimento, você precisa ter um foco em vendas. Delegar essa responsabilidade como empreendedor é você estar fadado ao insucesso. Então nós temos que ter muita atenção. Nos países, cerca de 6 milhões de pequenas empresas, hoje no país, no Brasil hoje nós temos cerca de 6 milhões de empresas que respondem por 60% dos empregos e 27% do PIB. Então, nós não podemos desconsiderar que hoje o empreendedorismo, voltado para o PME, a pequena e microempresa, por exemplo, ela é responsável por movimentar a economia do país, do Brasil. E com isso a gente precisa ter uma ação, uma atenção muito voltada para os resultados. Nós temos que ter uma preocupação diária de quantas pessoas eu vou falar, quantas pessoas eu vou contactar por telefone, eu vou mandar e-mail, eu vou acessar o meu Facebook, meu LinkedIn, meu Instagram, meu Google Plus, ou seja, minhas redes sociais, para um objetivo. Eu preciso vender. E nós precisamos ter meta. A meta é a mola mestre do empreendedorismo. Você precisa ter um direcionamento, saber onde você quer chegar, desmembrar essa meta em objetivos, com prazos. Precisa ser isso muito mensurável, definir os seus objetivos com clarezas através de indicadores, de maneira que você tenha uma quantidade já pré-definida. Se eu quero vender tantos 1.000 itens, 1.000 horas de serviços, que isso me traduza em tantos R$1.000, eu preciso desmembrar isso pela quantidade de ação. A quantidade de ação de prospecção para você buscar o seu potencial cliente. Então, cada passo que você der precisa, no seu negócio, no seu empreendimento, você precisa ter uma atenção direcionada para vendas. Você precisa saber que você deu um bom dia hoje, você tem que estar buscando um potencial cliente. É claro que a gente tem uma vida social, a vida familiar, uma vida dentro dos nossos outros universos, fora do ambiente do negócio. Mas por que não gerar um equilíbrio? Nada me impede de estar no meu ambiente de trabalho falando e marcando com meus colegas, os meus sócios, os meus parceiros, uma partida de tênis, uma partida de jogo de futebol. E também nada me impede no momento de lazer
de estar jogando tênis, estar jogando golfe, estar jogando futebol, eu agendar uma reunião, agendar um compromisso de negócio, falar de negócio, até porque nós não somos duas pessoas distintas, nós somos apenas, nós somos uma pessoa, né? Uma única pessoa que tem papéis. Eu tenho papel de pai, eu tenho papel de marido, eu tenho papel de empreendedor, eu tenho papel de vendedor, eu tenho papel de gestor, ou seja, eu ocupo alguns papéis. Ter equilíbrio desses papéis é importante. Agora, cuidado com o desequilíbrio do volume de ações que você tem na retaguarda. Se você ficar no seu escritório, ficar em casa, pensando, planejando, fazendo uma série de planilhas de controles do que você vai fazer, controle financeiro, controle do que você pensa que você pode atingir, pesquisando o mercado, entendendo o que sua concorrência está fazendo, você não tem atitude para ação. Então eu sempre sugiro o seguinte, você dedique 10% para o planejamento, 20% para você, a parte tática, a parte do plano, a parte de controle, né, que você vai aferir o andamento de cada passo do seu negócio, o controle de relatórios, comparações suas com os seus concorrentes e 70% de execução. Quando eu falo em planejamento, eu preciso ter em mente a inovação de valor. Eu preciso identificar o que realmente o meu negócio tem que nenhum outro concorrente tenha. Isso é o princípio do planejamento da estratégia do Oceano Azul, que você está pautado em 3 pilares. Eu preciso ter um diferencial que ninguém tenha, eu preciso ter um valor percebido pelo meu cliente, pelo meu potencial cliente, e eu preciso ter um nicho de mercado para que eu tenha uma percepção muito clara e muito transparente na minha mente e dos meus sócios, dos meus colaboradores, que esse potencial cliente dentro desse nicho vai virar um cliente meu porque eu sei completamente, domino as suas dores, eu sei as suas reais necessidades. Com base nessas necessidades eu vou definir o meu planejamento estratégico de atuação para esse nicho de mercado. Eu vou ter uma meta, um objetivo e prazo para atingir gradativamente esse setor, esse nicho de mercado e uma consciência clara do que esse mercado necessita. E aí você começa a adquirir know-how, você começa a ter uma percepção clara do que quanto mais você direcionar atenção para esse nicho de mercado, mais domínio você terá de ferramentas, de pontos que você vai se aperfeiçoando, de referências do mercado, porque se você tem um cliente que ele é um milionário, você começa a ter indicação desse cliente para outros clientes milionários. Se, por exemplo, a sua atuação for um direcionamento de pessoa física, como a corretagem de valores, por exemplo, você quer buscar o melhor retorno financeiro vendendo o quê? A sua atuação como agente de investimentos, como corretor de valor. Então, você quer buscar clientes com maior potencial de retorno dos seus investimentos através da sua renda, do seu patrimônio. Então, milionário anda com milionário. Cliente que você tenha como um perfil X, ele tende a conhecer outros perfis, outros clientes que vão virar potenciais clientes seus, por conta do teu relacionamento. E a indicação é uma das melhores armas do marketing boca a boca. Por que eu falo uma das maiores armas? É porque hoje em dia, naturalmente, é pouco provável que os teus clientes, em função da turbulência de informação, da globalização, das suas necessidades, principalmente nesse momento de crise, eles não têm tempo de ficar te recomendando aleatoriamente, recomendando de maneira natural. Então, você precisa provocar, você precisa pedir essa indicação. Eu, particularmente, quando estou na frente de um cliente, eu peço indicação e ainda peço que ele ligue na minha frente com todo jeito, né, com todo carisma, com toda empatia. Eu peço, seu Jorge, o senhor poderia me indicar 3 pessoas do seu relacionamento para que eu possa prospectar, que eu possa ligar em seu nome? E assim o Jorge me dando essa condição,
eu pego meu telefone, já anoto o número e já peço, você pode ligar agora, Jorge? Seria pedir muito para o senhor? E assim o Jorge pode dizer que sim, pode dizer que não. Na maioria dos casos, a cada 3 solicitações que eu faço, uma ele liga. Na hora mesmo você tem a abordagem e aí o grande segredo é você fazer a triangulação. Fez a ligação para o potencial cliente A, dá uma satisfação para o Jorge. Fez para o B, dá uma satisfação para o Jorge. Fez para o C, dá uma satisfação para o Jorge em cada etapa do seu processo de relacionamento para tornar esse seu potencial cliente em seu cliente. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Fico aberto a perguntas. Não desista dos seus sonhos, não desista do seu desejo de fazer acontecer. Vá em frente, empreenda e venda. Muito bem, Robson. Então vamos dar uma pequena pausa e voltaremos com as perguntas dos internautas. Tenho certeza que o pessoal está bem curioso, né, para debater esse assunto tão palpitante que é a parte de vendas. 1 minuto só, pessoal. Seus revendedores e clientes entendem sobre seus produtos e serviços? Seus funcionários estão bem treinados e preparados para o dia a dia? O quão difícil é conciliar os horários de todos os participantes para um treinamento? Você consegue avaliar o aproveitamento e participação dos envolvidos? E como fazer tudo isso se encaixar no orçamento da empresa? Conheça a Academia Digital, a plataforma de capacitação e desenvolvimento profissional do seu negócio. São diversas aplicações para suprir suas necessidades. Veja alguns dos serviços que podemos te oferecer. Treinamento interno, seja para a sua equipe de produção, atendimento, comercial, administrativa e etc. Treinamento externo, capacitando revendedores e clientes sobre benefícios e formas de utilizar seus produtos e serviços, e fornecedores sobre normas e padrões necessários para o seu negócio. Treinamento de processos, que padronizam e informam sobre processos internos da empresa importantes para o seu funcionamento. Manual ou catálogo de produtos e serviços. Um portal para a sua empresa mostrar o que tem para oferecer e como utilizar. Ouvidoria e perguntas frequentes. Crie um canal de comunicação na sua empresa para estar mais próximo de quem precisar. E conte com os seguintes benefícios: flexibilidade física e de horário, disponibilizando conteúdo para os usuários acessarem a qualquer momento e em qualquer lugar, quantas vezes quiser. Controle de desempenho através de relatórios gerenciais. Redução de custos, evitando deslocamentos desnecessários e constantes investimentos em treinamentos. E padronização do conhecimento, transmitindo o conteúdo com eficiência, independente do treinador ou palestrante, aumentando a retenção dos seus colaboradores. Através de uma plataforma online, é possível disponibilizar vídeos, questionários, materiais complementares, chat e até realizar transmissão em tempo real e interativa para seus usuários. Todos esses recursos podem ser ministrados presencialmente, à distância ou semipresencialmente. Veja no site uma demonstração da plataforma e garanta agora uma avaliação técnica gratuita para avaliarmos como nossa ferramenta pode melhor te ajudar. www.academiadigital.com.br. Muito bem, pessoal. Voltamos à parte mais agora interativa, né? Então, sempre tem aquela pergunta, né? O vendedor é aquele cara que é chato, que faz muitas perguntas, incomoda o cliente. Isso acaba criando uma resistência das pessoas aos vendedores. Como é que eu posso quebrar essa resistência de vender, Robson? Essa é uma excelente pergunta. Obrigado por perguntar isso, Jorge. A resistência ela é psicológica, né? Nós que criamos essa resistência. Porque quando a gente vai dentro de uma relação social, por exemplo, a gente não tem essa resistência do approach, né, do relacionamento com a pessoa, seja no âmbito social, âmbito familiar. Quando a gente está no relacionamento amoroso, por exemplo, a gente tem aquele frio na barriga, aquela coisa da conquista, mas se a gente tem interesse, a gente vai para cima daquela situação. E o que eu acredito muito, que eu penso, é que a gente tem que mudar o nosso mindset. A gente precisa mudar a nossa forma de pensar e enxergar claramente que não é venda puramente. Eu não estou aqui vendendo, eu não estou fazendo... A pessoa não está fazendo favor para me receber, para eu vender alguma coisa. Eu que estou levando para ela algo interessante, eu estou ajudando ela e com essa ajuda eu preciso ser remunerado. Então, a cada momento
do meu pensamento diário de vender, eu tenho um gatilho mental que cada ligação que eu vou fazer, eu tomando o não, e eu vou tomar muito não, até porque o não é inerente, o não é certo, e eu vou em busca do sim, eu vejo meu último resultado de venda do mês, do ano, divido pela quantidade de ligações que eu fiz e vejo quanto é que custa ou eu estou investindo em cada ligação. Um exemplo, eu fiz um resultado de venda de um número qualquer, né? 100 mil e dividi em 100 ligações. Então, cada ligação custa R$1.000. A partir do momento que eu faço uma ligação para agendar uma visita, e aí vai uma dica, não venda por telefone, na maioria se você vende serviço de valor agregado, né? Procure o encontro olho a olho, né? Quando a gente está falando de venda de alto valor agregado. E aí uma ligação, ela custa R$1.000. Então, eu tomei um não, botei no bolso R$1.000. Então, eu criei esse gatilho mental para me motivar para cada ligação falando do meu negócio, né? De consultoria em gestão 360 graus, que é a minha atividade, e eu penso dessa maneira. É claro que outros tipos de vendas você pode vender por telefone, pode vender de maneira online. Agora, interessante, né? Você falou que uma palavra não, né? É a palavra mais presente na atividade de vendas. Muita gente se assusta ao ouvir não. Agora, eu me lembro de uma reportagem que eu li uma vez, que uma criança até os 6 anos, ela ouve algo em torno de 40 mil nãos. Por que esse não atrapalha tanto as pessoas e cria essa resistência a vendas? Porque o não, ele na verdade, ao entendimento da criança, ela recorre-se à atenção. Então, quando você vai falar para a criança, né, não pegue nessa tomada que você vai tomar o choque, você está falando assim, atenção, pegue na tomada. E a gente, com esse acúmulo de não, nós somos mal direcionados. Eu tenho uma filha de 6 anos e eu procuro ter exatamente essa disciplina de não aplicar o não na negativa. Ao invés de falar, não pegue nisso, falar, pode dar o choque. Você quer receber um choque? Sabe o que é o choque? Então eu chamo a atenção dela de uma maneira positiva. Isso, ao longo do tempo, isso cria uma série de resistências mentais ao nosso conceito de achar que tudo é não. Então o não é negativo, o não é ruim, o não, para mim o não é atenção. Recebi um não, atenção. Por que esse cliente, esse potencial cliente, está me chamando a atenção para resolver um problema dele que ele ainda não declarou para mim? E eu preciso quebrar essas objeções identificando as reais necessidades. Em um processo nosso de venda da consultoria de gestão empresarial, nós temos um ciclo que nós medimos isso. A gente utiliza uma ferramenta, na verdade uma técnica, né, de uma prerrogativa de spin selling, né, que foi um estudo de muitos anos, 12 milhões de dólares, acompanhando 10 mil vendedores em 30 mil visitas em 26 países. Nós seguimos essa metodologia há aproximadamente 15 anos e nós fizemos todas as nossas medições. E para que a gente possa vender uma consultoria, nós temos que fazer 27 visitas de aproximadamente 2 horas. E dentro desse processo, eu é que dou não ao cliente. Eu é que digo, esse cliente não tem perfil, não está no momento de uma consultoria. Por quê? Porque eu vou investigando ele em cada encontro. Eu vou fazer uma abertura de um relacionamento, eu faço uma investigação, eu vou demonstrar minha capacidade e vou obter o compromisso dele do próximo encontro. Mais uma vez eu estou falando do exemplo de uma venda consultiva, de uma venda que precisa ter o corpo a corpo, o olho a olho. Muito bem. Agora tem gente que tem uma certa mais facilidade, né, de conversar, de se relacionar, de se posicionar, né? E tem gente que não é mais travada, né? Vender é um dom ou é uma técnica? Eu acredito que vender é técnica. Eu hoje me considero um bom vendedor, sempre buscando a melhoria, mas eu era péssimo para vender. Meu começo de atividade profissional, eu comecei muito novinho, né? Como eu falei inicialmente, com 11 anos eu comecei a trabalhar, eu consertava MMX. Minha formação foi na área técnica, né? Eu fiz eletrônica, fiz sistema de informação, telecomunicações, depois eu fui direcionando minha atenção para a formação e gestão por conta de querer organizar melhor o meu empreendimento. E desde então eu era péssimo para vender, eu era horrível.
Eu era do tipo de pegar uma garrafa de água gelada, mineral, e oferecer por R$1 no deserto, alguém falar, questionar alguma coisa, eu pegar água e, então não vou vender mais para você. Tá caro, né? Tá caro, qualquer objeção tá caro, pô, não tá caro, só eu existo nesse momento para te oferecer água, que você fala que tá caro, então fica com sede. Então eu fui adquirindo técnica, fiz uma série de cursos, eu fui me preparando ao longo da vida, aprendendo com muitos bons vendedores, passei por escolas maravilhosas, como a Embratel, como a Philips, como a Bank Boston, como a Xerox do Brasil, que, na minha opinião, é a grande escola de vendas corporativa do mundo. A cada 10 livros de vendas, 8, 9 é de um ex-xeroquiano. E isso me fez perceber e ter clareza que venda não é dom, venda é técnica. Claro que o dom ajuda. Se você tem uma aptidão a vendas, isso aperfeiçoando vai te levar a resultados excelentes, mas técnica é a referência. Venda não é dom, venda é técnica. Legal. Agora me diga uma coisa, Robson, aqueles que querem se aprimorar em vendas, né, desenvolver a técnica, como é que ele pode fazer isso? Treinamento, né? Capacitação. Mas você, não existe faculdade que ensine alguém a vender, correto? Já existe, né? Existem algumas escolas de vendas, né? E, na minha opinião, eu defendo a tese que desde o ensino primário, né, o fundamental, nós teríamos que ter, na minha opinião, a disciplina de empreendedorismo e de vendas. Nós não temos isso aqui no Brasil, pelo menos que eu conheça. Aí nós temos uma série de cursos separados, direcionados a vendas, que alguns excelentes, outros deixam um pouco a desejar. E o grande segredo, na verdade, de você desenvolver venda é vendendo. Né? Você tem que ir para campo, você tem que pegar referência, buscar bons profissionais que você admire, fazer leitura, participar de muitos fóruns, muitos seminários, pesquisar nas redes sociais temas de técnicas de vendas das mais diversas. Tem muito profissional excelente no mercado, tem muito conteúdo na internet de vendas. Então, a grande questão de você se aperfeiçoar é vendendo, indo para cima e se capacitando. E quando eu saber o momento certo de desistir de uma venda ou de uma negociação? Entendendo a necessidade que aquele potencial cliente não tem do teu produto, seu serviço. Eu não identifico uma negativa de um cliente, um potencial cliente, como um não. Eu identifico como uma oportunidade de entender o que realmente ele está precisando. E a partir do momento que eu identifico que ele não precisa do meu serviço, para mim a negociação está encerrada. Então todo não, uma vez que o cliente, você perceba que o cliente tem necessidade, todo não talvez. Exatamente. Ok. E como é que eu posso medir a taxa de conversão das minhas reuniões de negócio? Controle. Eu acredito que um bom planejamento estratégico das suas vendas precisa ter um bom plano, bons objetivos, bons indicadores controláveis. Você precisa ter exatamente controle de quantas ligações você faz, quantos disparos de e-mails você faz, quantas pessoas você atingiu, quantas estão interessadas, quantas visitas você fez, e aí você vai fazendo exatamente as suas taxas de conversões para identificar quantos potenciais clientes você precisa atingir para que realmente você alcance o seu tão esperado sim da sua venda realizada. Perfeito. Bom, pessoal, nosso tempo está esgotado. Queria mais uma vez agradecer ao Robson aqui por estar presente no nosso programa. Espero que tenha colaborado, né, enriquecido aqui com sua preleção sobre como vendas pode ajudar todos aqueles que querem empreender. E aguardamos você no nosso próximo Bom de Papo. Muito obrigado, até mais.